com certeza houve uma influência muito grande dos próprios fundadores da Sansui. Eles, como agricultores no estado de Paraná, eles já eram agricultor de referência. Por que referência? Eles não cultivavam a batatinha para simplesmente comercializar. Eles produziam sementes de batatinha, ou seja, é uma produção para poder ser distribuído para vários agricultores. E para isso, a qualidade do semente da batatinha era de fundamental importância para ter continuidade da produção. E assim, o café é a mesma coisa. Eles produziam o café, naquela época, não se utilizava a palavra gourmet, mas eles eram estudiosos e sempre procuravam a variedade de café que tenha um alto padrão de qualidade, principalmente voltado já naquela época às exportações. Então esse DNA, quando foi fundada a empresa Sansui, eles fizeram de contratar um executivo que era de formação química, porque mexia com muitos elementos de matéria-prima que era base química. Então, eles já partiram com um padrão de formação de profissionais dentro da empresa de que tenha as melhores formações dentro do ramo da química. No caso da Sansui, qualquer produto da Sansui, ela não depende de uma parte comprada de terceira. É totalmente verticalizado o nosso processo industrial. Então compramos, exemplo, a resina de PVC, que parece uma farinha de trigo, mas é uma resina de PVC. O plastificante, para poder dar flexibilidade no PVC, ela também é comprada a granel. Então são vários componentes de matéria-prima química que são misturados nesse processo e onde surge a receita do bolo, que é a principal importância que existe em termos de característica do produto a ser desenvolvido. Para nós, sempre um produto ela tem que ter uma garantia, e essa garantia tem que ser aferida ao longo do tempo. E ao longo desses anos de existência, todos os produtos que nós desenvolvemos, não temos reclamação dizendo que não cumprimos aquele prazo de garantia informado inicialmente no processo de desenvolvimento. Nós temos um portfólio muito amplo. Vamos pegar o exemplo, então, do início, após a mangueira de alta pressão, fomos solicitados a fabricar os armazéns ou silos infláveis. E fomos o pioneiro a fabricar aqui no Brasil. Isso foi em 1971. Então, onde teve uma primeira produção da safra de soja, então tivemos que fazer essa produção dessa lona que teria que durar no mínimo 10 anos. Então, esse mínimo de 10 anos, por quê? Exigia uma exigência da época. Quem controlava o sistema de armazenamento no Brasil era a Cibrazen, Companhia Brasileira de Armazéns. Então tinha toda uma qualidade que tinha que ser aferida, Então foi desenvolvendo esse armazém inflável. Para ter uma ideia, ao mesmo tempo que o Brasil cresceu em termos de produção agrícola, o México também no mesmo período houve uma produção muito grande. E tivemos que exportar esses silos infláveis. Na época, existia a Varig. Chegamos a contratar 10 cargueiros da Varig para poder levar esses silos infláveis para o México para poder atender a emergência de armazenagem. Depois desses silos infláveis, veio, logicamente, a fabricação de silos convencionais metálicos. Aí, logicamente, o nosso produto já deixou de atender essa parte emergencial em termos de armazenagem. Aí a agricultura brasileira foi avançando para o sistema de irrigação. Aí o sistema de irrigação demandava a montagem de lagoas ou reservatórios artificiais e precisava impermeabilizar essas lagoas. E para impermeabilizar essas lagoas,
usava a geomembrana de PVC. Na época, era a alternativa mais utilizada, não só aqui no Brasil, mas ao mundo afora também. E essa geomembrana de PVC também era utilizado para outras aplicações, por exemplo, para a exploração de minérios, exemplo, para a produção de alumínio. Então, essa geomembrana tanto servia para uso agrícola, também para revestimento de tratamento de resíduo de uma fábrica gigantesca no Maranhão para a produção de alumínio aqui no Brasil. Aí com o tempo foi passando, né? Aí exigiu as mudanças de sistemas alternativos de produção agrícola, ou seja, sistema de produção protegida. E para isso precisava de estufas agrícolas para poder então desenvolver outras alternativas de agricultura, não simplesmente a céu aberto. Então ela foi diversificando seu portfólio de produto. Hoje, aqui no Brasil, o que demanda muito é a produção na parte que nós chamamos de produção de alimento saudável e sustentável. Então são produção de peixes em cativeiro. E para isso, a primeira produção de alevino é feito dentro de um tanque que nós fabricamos, né? São tanques flutuantes, onde é feita a produção de alevino e a engorda desses alevinos antes de colocar na parte de engorda ao tempo. Então, são muitos produtos que nós atuamos hoje dentro da área agrícola. Em cada momento, temos que contratar especialistas que tenham o conhecimento. Mas o conhecimento, na primeira fase, seria o conhecimento teórico, né? Por exemplo, uma das produções de alimentos, eu falei do peixe, mas aqui no Brasil também expandiu muito a produção de suínos. E o resíduo do suíno, por exemplo, se não bem tratada, ela tem um problema sério de contaminação do solo. E para isso, houve a necessidade de solicitação da Sansui desenvolver sistemas alternativos de tratamento desses resíduos, onde então iniciamos a produção de biodigestores. E para isso, precisava de engenheiros agrônomos, veterinários, zootecnistas, que tinha o conhecimento, que seja teórico, de como tem que ser feito o tratamento desses resíduos. E com essas informações, então a Sansui tinha o seu pessoal técnico que produzia como é que tinha que produzir esse biodigestor e oferecia para os criadores de suínos, né? Então, em cada momento, né, logicamente formamos uma equipe para que possa desenvolver esses produtos, né?